Provérbios 21:19. Na edição revista atualizada diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. 21:19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Bom, as mulheres não gostaram de ouvir esse texto, né? Mas vejam só. Isso não diz respeito só às mulheres, diz respeito também aos homens. Né? Porque quando o rei Salomão escreveu isso aqui, a prática do trabalho era muito dos homens. Então os homens passavam o dia fora trabalhando. E a luta naquele momento pela vida era muito grande e difícil. Porque muitas vezes o indivíduo estava no campo, cuidando, que a maioria do trabalho deles eram esse, né? Cuidar do pouco gado que tinha, né? Levar lá as ovelhas para poder se alimentarem, levar seus bois, levar seus camelos, seus animais, e eles tinham que se defender de animais ferozes que atacavam para matar as ovelhas. Então eles corriam o risco de vida. Né? A gente vê Davi lutando contra leões. É interessante, né? E o leão, meus irmãos, é um animal muito grande e muito feroz e com muita força. É tanto que chamam ele de o rei das selvas. Né? E eles tinham que lutar contra isso. E aí o indivíduo voltava no final do dia, podia voltar machucado, podia voltar provavelmente muito cansado, com fome, né? Áreas de deserto, faltava água. Aí o indivíduo voltava para casa esperando o quê? Um momento de alento quando chegasse em casa. Mas ao entrar em casa, ele encontra a esposa reclamando de tudo, queixando-se de tudo. Muitas vezes o indivíduo está ali lutando para sobreviver. E às vezes, algumas mulheres reclamam do luxo, né? Queriam ter outra vida, mas o indivíduo está ali lutando e sobrevivendo. E aquela realidade que ela quer viver muitas vezes não é possível. Então reclama da vida. Nada está bom. Isso não é só mulher, isso é com homem também. Você conviver com uma pessoa, independente do sexo, que vive reclamando de tudo, é muito ruim. Não tem quem suporte. O indivíduo vai fazer qualquer coisa, está sendo reclamado. Se o indivíduo fizer ou não fizer, ele está sendo reclamado. Quem é que suporta isso? Não é? E no caso aqui, quando ele volta para casa, ele faz uma comparação, né? É melhor morar numa terra deserta. Veja só, esse indivíduo ele está vivendo, ele ia passar muitas vezes em lugares desérticos. E o deserto castiga muito. O calor castiga muito. Não tem uma sombra. Não tem água para refrescar. Não tem árvore. Não tem alimento. Você só encontra animais peçonhentos. E os animais peçonhentos mais perigosos estão no deserto. Eu não sei se os irmãos já viram. Tem cobras que elas se enterram sozinhas na areia. Já filmaram mostrando elas começam a se mexer. Você vem caminhando e você pisa em cima dela. Tem uma serpente chamada serpente de fogo, que são serpentes do deserto. São os animais mais peçonhentos e que o indivíduo teve um médico relatante que quando ela pica a pessoa sente o corpo queimando. Além das dores, o corpo começa a queimar. E o indivíduo morre poucas horas depois, sofrendo. Então, quantas situações você não viu, né? Crianças serem picadas por animais peçonhentos e não tinha remédio. O indivíduo morria. O sofrimento que era para a pessoa. O indivíduo ia, no caminho morria, não voltava mais. E o indivíduo ia e voltava e passava por situações como essas. Né? Animais ferozes e peçonhentos querendo atacar. Resultado.
Ele chegava em casa, ele espera o quê? Momento de paz, né? Momento de paz. E ele faz essa comparação, né, de uma terra deserta. Ele está querendo sugerir o quê? Que viver em solidão ou isolamento é preferível a ficar enfrentando conflitos constantes, a enfrentar o desconforto de viver com uma pessoa que vive brigando e irritando a pessoa. Aí ele vai e faz essa referência. E aqui ele dá o exemplo da mulher, né? Mas isso não vai se limitar apenas, como eu disse, à questão de ser homem ou mulher. Isso aponta para uma coisa que a gente tem consciência. A dificuldade de coexistir, ou seja, de coabitar, de morar com alguém que é caracterizado por viver brigando. Viver brigando. Uma coisa é viver brigando e questionando e reclamando, outra coisa é viver questionando quando as atitudes erradas acontecem. Alguém pode... ele é muito chato, mas é chato por quê? Porque ele quer que faça o certo. Vou dar um exemplo. Todo mundo que tem filho aqui, ou que não tem, mas funciona assim dentro de casa. Os filhos comem nos pratos, bebem água nos copos, e aonde ele está, ele deixa. Aí o que é que o pai e a mãe tem que fazer? Venha cá, pegue o prato e leve para a pia, pegue o copo e leve para lá. Tem que ensinar. E quem é que gosta de ser reclamado para fazer essas coisas? Ninguém gosta. Meus filhos me odeiam. Papai reclama. Reclama não. Se você pegasse e botasse lá, eu não ia dizer nada. Você deixa desse jeito. Mas o seu prato aqui, o meu prato está aqui, mas eu vou levar e eu também estou usando ainda. Então você faça a sua parte e deixa a minha. Então ele sempre tem argumento, mas isso é conviver com alguém irritadiço, alguém briguento? Não. É diferente. Alguém briguento é porque briga por qualquer coisa. Briga porque você está sentado, briga porque você está assistindo televisão, briga porque você está ouvindo música, briga porque você está ouvindo rádio, briga porque você está deitado, briga porque você foi tomar banho, briga porque você não foi tomar banho, briga porque você comeu, briga porque você não comeu, briga porque você comeu aquela comida e não quis comer a outra. Mas eu não estou com vontade de comer a outra, qual é o problema nisso? Ou briga porque você comeu muita coisa, você está comendo demais, você vai engordar. Ou senão você está comendo demais, você vai ficar magro. Então nada está bom, né? É conviver com uma pessoa que nada está bom para ela. E, infelizmente tem muitas mulheres que são assim. Tem muitas mulheres que são assim. Tem muitos homens que são assim? Tem, mas o homem ele tem uma relação diferente com as coisas. Muitas vezes o indivíduo chega cansado do trabalho em casa. E eu lembro que um amigo meu, presbítero, conversando comigo, disse: Marcão, eu chegava em casa e minha mulher vinha reclamar do que os meninos tinham feito durante o dia, para que eu corrigisse eles. Depois eu parei para prestar atenção, peraí, quem tem que corrigir é ela, porque foi com ela que eles fizeram. O que está acontecendo? Eu estou ficando por ruim na história, porque sou eu que corrijo. Eu digo, realmente, quem tem que corrigir é com ela. Então, às vezes, algumas vezes, né? Não, porque ele não fez isso? Espera aí, ele fez com quem? Foi com você? Foi, então você reclame. Foi o que eu disse a ele, eu digo para minha mulher, reclama você com eles. Cada um tem que cumprir a sua função de educador naquele momento. Não deve dizer depois. Porque o indivíduo que está ali chegando no trabalho, não sabe como foi o fato, não sabe o que aconteceu, não viu nada, está só ouvindo a história da esposa. E ele tem que confiar que a esposa está falando a verdade. E muitas vezes, algumas vezes ela não está. A gente tem exemplos aí de esposas que mentem porque tem ciúme do filho com o marido, ciúme. Infelizmente tem essas coisas, meus irmãos. Infelizmente. Então, um indivíduo que vive com alguém que reclama, ele não gosta. Isso pode ser um amigo, isso pode ser um colega de trabalho, né? Eu conheço pastores que quando você liga para ele fala mal de todo mundo. Você começa a conversa, tudo bom, como é que você está? Daqui a pouco
dando-se a falar mal dos outros. Ninguém gosta de conviver com pessoas assim. Aí o que acontece com a pessoa? Vai se afastando. Vai se afastando, se afastando, se afastando e reclama. Ninguém liga mais, ninguém... Aí dá vontade de dizer, também tu vê que a pessoa liga e você faz isso. Infelizmente é assim. Então é importante, meus irmãos, ver a seguinte lição. É bom viver em harmonia. Tanto na harmonia como no respeito, no relacionamento. Esse provérbio também sugere que viver em paz e tranquilidade é muito melhor do que viver num ambiente constante de tumulto. Não é mesmo, irmão Juvenal? Não é melhor? Muitas vezes é melhor você morar sozinho, viver em paz, do que viver numa casa com uns parentes, às vezes, com um tio, com um irmão, com um primo, e todo mundo reclamando e brigando. Aí, olha, quer saber, eu vou embora. Vou ficar aqui fazendo o quê? É melhor, às vezes, viver só. É o que o provérbio está ensinando para a gente. Então, nós temos que refletir na qualidade dos nossos relacionamentos. De ver o que precisamos fazer para ter uma vida feliz e ter qualidade de vida. É porque eu não quero entrar muito em alguns detalhes, mas só para os irmãos terem ideia. Quando nós nos estressamos, nós liberamos um hormônio chamado cortisol na corrente sanguínea. Os irmãos não sabem, cortisol em excesso pode até dar câncer. Cortisol em excesso no sangue, no corpo da gente, pode dar câncer. No primeiro momento, o cortisol é liberado para você estar ativo, para se defender de alguma coisa, porque o momento de estresse é esse. Você está se sentindo atacado, você entra em alerta, como a adrenalina também aumenta, para você ficar alerta, para se defender. Mas com o tempo, o excesso de cortisol e adrenalina vai fazer mal. Imagina convivendo com uma pessoa que lhe estressa o tempo todo. Não é? Então, o nosso amigo, o sábio de provérbio, está dizendo que viver com uma pessoa briguenta que vive irritando é muito ruim. Então é melhor viver em tranquilidade, numa terra deserta. Porque na terra deserta você consegue controlar a situação, porque você está no domínio da situação ali. O que eu posso fazer, eu faço. O que der para fazer, eu vou fazer. O que não dá, eu não posso fazer. Se eu tenho que me alertar e, por exemplo, a cada passo que eu der, eu preciso de fofar a areia para ver se aparece um animal peçonhento ou alguma coisa, então que eu faça isso, mesmo que eu leve um dia de viagem, coisa que eu pude levar 2 horas. Mas eu levo um dia. Mas em compensação eu chego vivo do outro lado, né? Andando com a lança, enfiando na areia, fofando a areia para ver se tem algum animal, dá um passo, vai de novo, e assim vai, até chegar lá. Porque uma hora ele vai aparecer uma pessoa e você vai matar o animal.